Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sexta, 23 de janeiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Blue Origin e SpaceX estão acirrando a corrida espacial. Em mundo, 3 assuntos geopolíticos que marcaram o dia. Já no Brasil, a arrecadação federal atinge maior valor em 31 anos. Muita coisa importante para a gente conversar hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a corrida espacial ganhou novos capítulos importantes ontem, com movimentações que colocam ainda mais pressão na disputa entre empresas privadas pelo domínio do espaço. E quem puxou essa nova rodada foi a Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, que anunciou planos bem ambiciosos. Pois é, Branco, a Blue Origin revelou que pretende ter em órbita uma própria rede de satélites para transmissão de internet até o fim de 2027, entrando diretamente na disputa com a SpaceX e com a Amazon, que também pertence a Bezos. No total, o plano prevê 5.408 satélites em órbita, formando uma constelação própria. E tem um detalhe importante aqui, Andrezinho. Esse serviço, que vai se chamar TerraWave, não é voltado para o consumidor comum. A ideia é atender governos, data centers e grandes empresas, um público bem seleto estimado em cerca de 100 mil clientes. Ou seja, é uma estratégia bem diferente da internet residencial via satélite que a gente costuma ouvir falar. E como se não bastasse isso, a Blue Origin também trouxe outra novidade ontem. A empresa confirmou que vai fazer em fevereiro o 3º lançamento do foguete New Glenn, que tem 98 metros de altura e levou mais de uma década para realizar seu primeiro voo. Só que aqui vale outro detalhe importante. Esse voo não vai mais para a Lua como a própria empresa tinha divulgado anteriormente. Mesmo assim, o lançamento continua sendo relevante justamente pelo longo histórico de desenvolvimento desse foguete, que é uma das principais apostas da empresa para competir em missões de grande porte. E fevereiro promete ser agitado no setor espacial como um todo, viu? No mesmo mês, a NASA também planeja iniciar a missão Artemis II, que vai enviar 4 astronautas para orbitar a Lua, marcando mais um passo no retorno tripulado ao nosso satélite natural. Agora, mudando o foco para rival direta, a SpaceX também apareceu no noticiário com uma movimentação de peso. A empresa de Elon Musk selecionou o Bank of America, Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley para liderarem o seu tão falado IPO. E o que está sendo estudado aqui é gigante, Branco. A SpaceX avalia abrir capital ainda nesse ano, numa oferta que pode avaliar a empresa em 1,5 trilhão de dólares, o que, se acontecer, seria a maior abertura de capital da história. Hoje a SpaceX já é a maior operadora de satélites do mundo, com quase 10 mil unidades em órbita por meio da rede Starlink. Ou seja, de um lado a Blue Origin acelerando projetos e do outro a SpaceX consolidada e flertando com o mercado financeiro. Pois é, Branco, a briga pelo espaço está cada vez mais intensa, envolvendo bilhões de dólares, tecnologia de ponta e interesses estratégicos globais. Mas com esse panorama do setor espacial, a gente encerra a sessão de empresas e já puxa o gancho para o cenário internacional. Agora, no cenário internacional, o Fórum Econômico Mundial lá em Davos segue movimentando o tabuleiro geopolítico, trazendo sinais importantes, e um deles envolve a Groenlândia e os Estados Unidos. Ontem, dia 22, o primeiro-ministro da Groenlândia disse que está disposto a negociar uma parceria com os americanos, mas fez questão de descartar qualquer cessão de soberania. Ou seja, Branco, os Estados Unidos não vão ter controle sobre áreas da ilha. Isso é relevante porque hoje os americanos já mantêm bases militares no território. E essa fala do primeiro-ministro vem logo depois de Trump ter afirmado na quarta que negociava um acordo envolvendo o chamado Domo de Ouro na Groenlândia. E esse movimento do Trump ganhou ainda mais peso porque, depois de se reunir com o secretário-geral da OTAN, ele retirou as tarifas contra países europeus. Então parece que tem sinalização diplomática, mas também muita estratégia geopolítica nesse jogo. E seguindo nesse eixo internacional,
Trump anunciou outra novidade importante. Ontem ele lançou oficialmente o chamado Conselho da Paz, um órgão criado para supervisionar a paz em Gaza e que já nasce sendo visto como um substituto direto à ONU. E o plano não é nada modesto não, viu? Ele inclui críticas diretas às Nações Unidas, uma proposta de reconstrução de Gaza com arranha-céus e ainda prevê que o próprio Trump teria mandato como presidente vitalício desse conselho. Até agora, cerca de 35 líderes mundiais já aceitaram participar. Entre eles estão Javier Milei e Benjamin Netanyahu. Já Reino Unido e França recusaram, enquanto Lula e Putin ainda estão avaliando a proposta. E para fechar esse giro, um avanço importante envolvendo a guerra na Ucrânia. Trump se reuniu também ontem com o presidente ucraniano Zelensky para discutir o fim do conflito contra a Rússia. Segundo o próprio Zelensky, os Emirados Árabes Unidos vão sediar ainda nessa semana a primeira reunião trilateral entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos. Ele também afirmou que as garantias de segurança pós-guerra oferecidas pelos Estados Unidos já estão prontas. E o tom foi duro. Zelensky acusou a Rússia de tentar congelar os ucranianos até a morte e também fez críticas diretas à Europa pela postura diante do conflito. Ou seja, Branco, o cenário internacional segue cheio de negociações, tensões e movimentos estratégicos que podem mudar o rumo de vários conflitos ao mesmo tempo. Mas com esse panorama global atualizado, a gente vira a chave agora para entender o que está acontecendo aqui no Brasil. Agora no noticiário aqui do Brasil, os cofres do governo ficaram cheios em 2025. A arrecadação federal bateu um recorde histórico no ano passado. Segundo dados da Receita Federal, o governo arrecadou 2,93 trilhões de reais, já com os valores corrigidos pela inflação. E esse número chama atenção, Branco, porque é o maior valor desde o início da série histórica, lá em 1995, ou seja, o melhor resultado em 31 anos. E quando a gente olha para os motivos dessa alta, não foi algo isolado. Nos últimos anos, o governo aprovou uma série de medidas para reforçar o caixa e isso começou a aparecer com mais força agora. Entre essas medidas estão, por exemplo, a tributação de fundos exclusivos voltados à alta renda e também das chamadas offshores. Teve ainda o aumento de impostos sobre combustíveis em 2023, além do imposto sobre encomendas internacionais, a famosa taxa das blusinhas. E não para por aí. Também entrou nessa conta o aumento do IOF, tanto sobre crédito quanto sobre operações de câmbio. Além disso, o próprio fisco aponta que o crescimento da atividade econômica ajudou a impulsionar essa arrecadação maior. E falando especificamente do IOF, o resultado foi bem expressivo em 2025. A arrecadação do imposto cresceu 20,5% e chegou a 86,5 bilhões de reais, o maior valor da história. Vale lembrar que esse tema do IOF gerou bastante embate político, né? Antes do aumento, houve conflitos com o Congresso e a discussão acabou indo parar no Supremo Tribunal Federal. Outro ponto que pesou bastante foi a tributação de bets e loterias. Só em 2025 isso rendeu 9,95 bilhões de reais aos cofres públicos. Para comparar, em 2024 essa arrecadação tinha sido de apenas 91 milhões de reais. E por que tudo isso importa? É bem simples, porque o aumento da arrecadação foi uma das principais apostas do governo para tentar zerar o rombo das contas públicas. E olhando pelo arcabouço fiscal, existe uma margem de tolerância de cerca de 31 bilhões de reais para o resultado das contas. Os números oficiais ainda não saíram, mas a expectativa é que o rombo fique dentro desse limite permitido. Pois é, agora é aguardar a divulgação oficial dos dados para ver se essa estratégia realmente fecha a conta. Mas com esse panorama do Brasil atualizado, bora agora para nossa sessão de fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa com um levantamento do BTG que mostrou que o Brasil continua sendo um dos países mais caros do mundo para comprar roupas. O banco comparou quanto custa comprar uma cesta com 12 produtos da Zara em 54 países. No início desse ano, olhando apenas o preço em dólar, o consumidor brasileiro pagava 3% a mais que o americano pelo mesmo carrinho de produtos. Mas quando esse valor é reajustado pela paridade de poder de compra,
compra que leva em conta o custo de vida e o quanto o dinheiro vale em cada país, a diferença fica muito maior. O brasileiro paga 123% a mais. Com isso, o país aparece como o 13º mercado mais caro no Zara Index 2026, atrás de países como Tailândia, Índia e Marrocos. Agora, olhando para os mercados, o Ibovespa fechou em alta de 2,2% aos 175.589 pontos, renovando pela quinta vez sua máxima histórica no ano. O movimento de rotação de capital segue favorecendo mercados emergentes como o Brasil. Já no campo político, a mais recente pesquisa Atlas Intel mostrou que Lula teve uma leve melhora na percepção da população, mas segue rejeitado por quase metade dos brasileiros. Segundo o levantamento, 47,1% avaliam o governo como positivo, enquanto 48,5% classificam a gestão como ruim ou péssima. Já nos Estados Unidos, o índice de inflação PCI subiu 0,2% em novembro, enquanto o PIB do terceiro trimestre de 2025 avançou 4,4%. Em Wall Street, o S&P 500 subiu 0,55%, enquanto o Nasdaq avançou 0,91%. Sobre a moeda americana, o dólar recuou 0,67%, a R$ 5,28, o menor patamar desde novembro do ano passado. E para fechar aqui um fun fact, os óculos de sol usados por Emmanuel Macron em Davos viralizaram nas redes sociais e fizeram as ações da iVision Tech, que é fabricante do modelo, saltarem 31,66% nessa quinta-feira. Boa, Branco, e com essa curiosidade a gente chega ao fim de mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. Lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não, já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa sexta, pessoal, a gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!